Seja bem-vindo aqui no canal, eu sou Samuel Ramos e nós estamos confeccionando o tapete retangular em crochê. Esta aqui já é a terceira parte do passo a passo e se você está procurando como começar o seu trabalho, eu deixei o link na descrição do vídeo. O meu tem 70 centímetros de largura, 1,38 m de comprimento, mas você pode seguir fazendo mais carreiras para deixar ele maior e se quiser ele mais estreito, não se preocupe, eu explico isso no vídeo. Para fazer o meu tapete, eu utilizei o fio barroco Max Color número 6 da Círculo e foram 3 novelos com 400 gramas cada da cor 7738, que é a cor café. E utilizei 150 gramas da cor 1289 para fazer esse detalhe no bico de acabamento. Mas se quiser fazer com a cor só, fica legal também. Utilizei também agulha para crochê 3,5 mm, essa aqui é a Soft Touch da Círculo, utilizei tesoura e agulha de tapeceiro para fazer os arremates. Na descrição do vídeo eu vou deixar a lista completa de materiais, vou deixar a marcação de início de cada uma das carreiras para facilitar aí o seu trabalho e vou deixar também o link para você fazer download do gráfico. Eu espero que você goste do vídeo e se você gostar, se inscreva aqui no canal. E se você já está inscrito, ative também as notificações para receber as novidades que eu postar por aqui. Um forte abraço e boa aula! Para formar o comprimento do meu tapete, eu fiz um total de 87 carreiras e sempre repetindo da carreira 4 até a carreira 15. Além desse primeiro desenho, eu fiz mais 7, tá? Mas sempre repetindo, olha, da carreira 4 até chegar à carreira 15. Aí recomeço, da carreira 4 até a carreira 15. No sétimo desenho, eu parei exatamente na carreira 15, então significa que se eu quisesse fazer aqui esse tapete maior, era só continuar repetindo novamente da carreira 4 até chegar à carreira 15 para formar mais desenhos no comprimento. E se você quiser o seu tapete menor, é só repetir isso menos vezes, fazer ele só com 3 ou 4 desenhos, olha. Ele dá um comprimento bacana também, tá? Só repetir menos vezes e aí parar na carreira 15 igual eu parei aqui, olha, essa carreira que tem somente um ponto pipoca aqui no meio. Parou numa carreira desse jeito, o final vai ficar exatamente igual o início. E independente do tamanho, dá certo também adaptar o bico de acabamento. Agora eu vou mostrar para você como eu vou fazer a próxima carreira, né? Parei o meu tapete onde tem somente um ponto pipoca, para ficar com o final aqui exatamente igual ao início, eu vou fazer a próxima carreira exatamente igual eu fiz a segunda carreira do trabalho. Ou seja, após finalizar aqui o último ponto, vou fazer 2 correntes para dar a altura do primeiro ponto alto, vou laçar o fio na agulha, vou virar o trabalho e dessa vez eu não vou fazer ponto pipoca aqui nessa borda, tá? Eu vou completar aqui essa borda com 4 pontos altos, só fazer mais 3, porque contando com as 2 correntes eu completo os 4 pontos, assim. E logo em seguida eu vou fazer 3 blocos vazios, exatamente igual fizemos na segunda carreira. Então faço 2 correntes de espaço, vou em cima do próximo ponto alto e faço ponto alto também. Novamente 2 correntes de espaço, vou no próximo ponto e faço ponto alto. 2 correntes de espaço, vou no próximo ponto e faço ponto alto, ficando então com 3 blocos vazios. Agora eu vou completar uma sequência com 25 pontos altos contando com esse ponto. Então eu vou seguir fazendo ponto alto em cima de ponto alto até completar um total de 25 pontos altos. Aqui, olha, se eu seguir fazendo esses pontos altos, em cima de todos os pontos, ficam faltando 3 pontos para completar e eu vou fazer 2 pontos nesse espaço de 2 correntes e um ponto alto em cima do próximo ponto antes do ponto pipoca, tá? Então aqui eu já tenho 3 pontos, eu vou seguir fazendo para completar essa sequência com 25 pontos altos. No finalzinho dessa sequência eu mostro para você os pontos já no espaço de 2 correntes. Já estou chegando aqui, olha, no espaço de 2 correntes, já fiz aqui um total de 22 pontos altos em cima desses pontos que eu tenho na carreira anterior. Agora eu vou completar os 25 pontos altos fazendo mais 2 pontos no espaço de 2 correntes. Assim. E ponto alto em cima do próximo ponto, antes do ponto pipoca, olha. Desse jeito. Tenho aqui então sequência com 25 pontos altos. Vou fazer 2 correntes de espaço, 1, 2. Vou pular o ponto pipoca, faço ponto alto em cima do próximo ponto, formando aqui um bloco vazio. Vou fazer 2 pontos altos nesse espaço de 2 correntes, olha, 1, 2, contando com esse ponto inicial já tenho 3 pontos e vou completar novamente sequência com 25 pontos altos. Então eu vou seguir fazendo ponto alto em cima de ponto alto até chegar no último ponto dessa sequência que nós temos logo à frente, assim eu completo sequência com 25 pontos altos também. Vou fazer aqui a sequência completa, mostro para você como ficou e como continuar na carreira, no caso aqui na minha carreira 87, né? Mas independente aí da quantidade de carreiras que você fez, se você está finalizando o seu tapete,
é exatamente igual. Já estou completando a segunda sequência com 25 pontos altos. Essa aqui, olha, após o bloco vazio, então, fiz a segunda sequência com 25 pontos altos. Deixa eu mostrar aqui para você como ficou. Olha só, fiz a sequência completa. E aqui no final eu vou fazer 3 blocos vazios, exatamente igual ao início da carreira, então. Faço 2 correntes, ponto alto em cima do próximo ponto. 2 correntes de espaço, ponto alto em cima do próximo ponto alto. 2 correntes de espaço e vou completar a lateral fazendo mais 4 pontos altos. Assim eu formo aqui o terceiro bloco vazio e já completo então sequência com 4 pontos altos para finalizar aqui mais essa carreira. Ficou assim, olha. Fiz aqui a sequência com 4 pontos altos, 3 blocos vazios, sequência com 25 pontos altos, 1 bloco vazio, novamente sequência com 25 pontos altos, 3 blocos vazios e a lateral com 4 pontos altos, finalizando mais essa carreira. Para começar a próxima carreira, eu vou fazer 2 correntes para dar a altura do primeiro ponto alto, vou laçar o fio na agulha e vou virar o trabalho, e dessa vez eu vou fazer a carreira completa só com ponto alto. Então eu preciso prestar atenção para não deixar esses pontos diferentes dos anteriores, né? Para não ficar aqui o final muito largo, diferente das outras carreiras, e nem muito apertado para não ficar encolhido aqui o final do tapete. Só manter a tensão nos pontos, né? Para que eles fiquem todos do mesmo jeito. Olha, eu vou fazer ponto alto em cima de ponto alto. Quando chegar no espaço de 2 correntes, eu vou fazer 2 pontos altos. Em todos os espaços de 2 correntes que houver, aqui ao longo da carreira faço do mesmo jeito, 2 pontos altos e ponto alto em cima de ponto alto. Se você manter a regularidade nos pontos, não fique com medo de ficar errado aqui, é só manter o que você já vinha fazendo nas carreiras anteriores para que essa aqui não fique errado, tá? Não se desesperar por ser a última carreira, não apertar muito os pontos e nem alongar. Manter o que você já vinha fazendo vai deixar esse final exatamente igual. Chego no espaço de 2 correntes, faço 2 pontos altos. 1, 2. E ponto alto em cima de ponto alto. Onde temos somente ponto alto, eu vou seguir fazendo ponto alto, e onde temos espaço de 2 correntes, eu faço 2 pontos altos. Vou seguir assim, então, até o final da carreira, para que essa carreira aqui fique exatamente igual à primeira carreira do trabalho. Vou fazer a carreira completa, mostro para você como ficou, e como vamos começar a fazer aqui o contorno de ponto baixo para fazer o bico de acabamento. Já estou chegando no final da carreira, fazendo ponto alto em cima de todos os pontos altos. Nos espaços de 2 correntes eu fiz 2 pontos altos. Tenho aqui a carreira toda fechada, olha, sem nenhum bloco de espaço, e tenho um total de 76 pontos altos, exatamente igual à primeira carreira do trabalho. Assim, independente do lado que você olhar o tapete, ele tem o mesmo formato, né? Carreira de ponto alto, essa outra carreira com os 3 blocos vazios, e depois na terceira carreira que começam os pontos pipoca. Aqui no início, olha, está exatamente igual. Olha, uma carreira toda em ponto alto, a segunda carreira com blocos vazios, e só na terceira carreira começam os pontos pipoca. Eu finalizei assim, então, essa fase do tapete, né, para formar o comprimento, e agora eu vou começar a fazer o bico de acabamento. Para fazer o bico de acabamento, eu vou começar fazendo um contorno com ponto baixo. Muita gente não gosta de fazer isso, eu sempre faço para deixar essa lateral do tapete mais pesada, assim ele assenta direitinho no chão, e também, olha, ele deixa bem alinhado aqui as laterais, tá? Ele não tá torto, olha, fica retinho. Só que os pontos baixos facilitam também a contagem para a divisão do bico de acabamento. Então, independente do comprimento que você fizer, após esse contorno com ponto baixo, fica bem fácil fazer a divisão para não errar o bico de acabamento, tá? Aqui, após o último ponto alto, eu vou fazer uma corrente de espaço. Eu não vou utilizar essa corrente, ela só serve mesmo para dar distância aqui para o primeiro ponto que eu vou fazer. O primeiro ponto baixo eu vou fazer na metade da carreira, pegando assim, olha, o ponto alto como alça, tá? Para fazer aqui na metade da carreira. Depois eu faço um ponto baixo na divisão entre uma carreira e outra, e depois ponto baixo na metade da próxima carreira. Ponto baixo na divisão entre uma carreira e outra, e ponto baixo pegando o ponto alto como alça. Vou fazer agora, olha só. Após a corrente, vou na metade da carreira pegando o ponto alto como alça, e vou buscar o fio e fazer um ponto baixo. Ficou assim. Agora, o próximo ponto eu vou fazer na divisão entre uma carreira e outra, ou seja, no mesmo lugar que eu introduzi a agulha para fazer o ponto alto, né? Na segunda corrente das duas que formam esse ponto alto da carreira logo abaixo. Então, vou introduzir a agulha e fazer o próximo ponto nessa divisão. O próximo ponto pegando o ponto alto da carreira seguinte como alça.
e depois um ponto alto na divisão entre uma carreira e outra. E vou seguir fazendo assim até chegar no próximo canto. No próximo canto eu mostro para você como fazer também. O próximo canto aqui no meu tapete, olha, é esse onde tem a sobra de fio que eu deixei aqui da corrente do cordão inicial, né? Aqui no canal tem um vídeo ensinando você a fazer esse contorno com ponto baixo em todos os cantos. Eu vou deixar o link aqui em cima, vou deixar na descrição do vídeo também para facilitar, mas eu vou mostrar para você fazer aqui nesse tapete todos os cantos, porque os cantos são diferentes, mas a gente precisa deixar ele todo bem alinhado, né? Bem certinho, para não ficar oval, né, arredondado aí os cantos do tapete. Eu vou mostrar aqui, olha, como você fazer. Vou seguir fazendo os pontos baixos, então, metade da carreira e na divisão entre uma carreira e outra. Quando chegar no canto, eu mostro para você como fazer o contorno. Já estou chegando no canto, olha, esse canto onde nós temos, então, a sobra de fio, que eu fiz após o cordão inicial, né, deixei essa sobra de fio. Vou fazer do mesmo jeito, ponto baixo na divisão, ponto baixo na metade dessa última carreira, então, né, na metade do ponto alto. E agora eu vou fazer ponto baixo exatamente aqui na primeira corrente, né, antes dessa sobra de fio. Vou introduzir a agulha no mesmo espaço e vou fazer um ponto baixo. Após esse ponto baixo, eu vou fazer duas correntes de espaço e vou voltar no mesmo lugar, vou só girar aqui o trabalho, vou voltar no mesmo lugar, no mesmo espaço, olha, eu vou fazer ponto baixo novamente para formar o cantinho do tapete. Agora eu vou seguir fazendo ponto baixo em cima de todos os pontos e vou aproveitar para esconder essa ponta de fio. Vou no próximo ponto e faço ponto baixo. Vou no próximo também e faço ponto baixo, já aproveito para ir escondendo essa ponta de fio. Vou esconder ela o máximo que eu puder, nem precisa fazer arremate dessa ponta de fio. Ela não desmancha as correntes, então ela escondida aqui ela não vai soltar. Mas se você quiser, pode deixar ela aqui no avesso da peça, dividir esse fio em dois, amarrar bem e cortar as sobras. Eu vou seguir fazendo os pontos baixos assim, até chegar no próximo canto e o próximo, olha só, é esse aqui que eu fiz, o ponto baixo e as duas correntes para dar a altura do primeiro ponto alto, né? Isso aqui no início do trabalho, onde eu voltei na segunda corrente. Então eu vou seguir fazendo ponto baixo até chegar nesse canto para eu mostrar como fica o próximo canto, para ficar exatamente igual, né? Como que a gente faz então no próximo canto. Já estou chegando então no canto seguinte, olha só. Já estou chegando no canto novamente e esse canto então é o que eu fiz voltando na segunda corrente. Fiz ponto baixo e duas correntes para dar a altura do primeiro ponto alto. Aqui, olha, esse próximo espaço aqui então, que é a segunda corrente do cordão inicial, onde já tem um ponto baixo, eu vou fazer um ponto baixo nesse mesmo espaço. Agora eu vou fazer duas correntes para formar o cantinho do tapete, vou girar o trabalho e vou voltar no mesmo lugar, olha, no mesmo espaço que tem na corrente que está logo após esse ponto alto, então vou fazer ponto baixo novamente. Esse ponto precisa ficar em cima desse ponto aqui, olha, que eu fiz para formar o primeiro ponto alto, e assim ele já fica na lateral seguinte, olha, desse jeito. O próximo ponto baixo eu faço na metade da primeira carreira então, pegando o ponto alto como alça. E o próximo ponto baixo na divisão entre uma carreira e outra. Veja que o próximo ponto alto da carreira seguinte foi feito ponto alto mesmo e não duas correntes. Então esse ponto está no lado correto e o ponto baixo, olha, ele fica um pouquinho mais imprensado porque eu vou fazer no mesmo espaço que eu fiz o ponto da carreira seguinte. Vou fazer o próximo ponto baixo pegando o ponto alto como alça. Já na divisão da próxima carreira, o ponto está no avesso, facilita bastante. Olha, eu vejo aqui onde eu vou introduzir a agulha para fazer o próximo ponto baixo. Um ponto baixo na divisão, na metade, perdão, da carreira. E agora na divisão entre uma carreira e outra, esse é o ponto que fica um pouquinho mais apertado porque nós temos o ponto no mesmo lado. Pegando na metade da carreira, né, na metade do ponto alto, o próximo na divisão entre uma carreira e outra. Vou seguir fazendo assim, olha, um na metade, um na divisão, ponto baixo na metade da carreira, ponto baixo na divisão. Na metade, na divisão entre uma carreira e outra. Ou seja, exatamente igual à outra lateral. E eu vou seguir fazendo assim até chegar no próximo canto. Esse canto aqui já ficou certinho, não ficou arredondado. Ficou bem simétrico. E o próximo canto é formado por ponto alto, né, mas feito com duas correntes, olha, para formar esse ponto alto. Ele já está meio arredondado e eu vejo muito tapete que esse canto fica totalmente arredondado com o contorno de ponto baixo. Então eu vou seguir fazendo ponto baixo até chegar aqui, quase no final da carreira, mostro para você como deixar esse canto bem simétrico também. Ele não vai ficar arredondado, vai ficar certinho.
Já estou chegando no canto. Esse aqui, olha, como eu disse, é formado por duas correntes, ele já fica meio arredondado, né? Aqui eu vou fazer ponto baixo na divisão entre a penúltima e a última carreira. O próximo ponto eu vou fazer pegando esse ponto alto formado por correntes. E no alto dessas duas correntes, ou seja, na segunda corrente, eu vou fazer um ponto baixo também para deixar esse canto simétrico. Após esse ponto baixo, vou fazer duas correntes para formar o cantinho, vou girar o trabalho e vou voltar no mesmo lugar. Olha, na segunda corrente das duas, que forma esse ponto alto que estava meio arredondado, faço ponto baixo aqui no mesmo lugar. Agora sigo para o próximo ponto alto e faço ponto baixo. E vou seguir fazendo ponto baixo em todos os pontos. Vou fazer mais alguns pontos aqui para eu mostrar como ficou então esse canto. Olha, fica certinho, fica simétrico, não fica arredondado se você fizer o canto na segunda corrente das duas que estão formando o ponto alto, tá? Eu fiz um ponto baixo pegando na metade do mesmo ponto e depois na segunda corrente eu fiz um ponto baixo, duas correntes, novamente ponto baixo no mesmo lugar. Aqui eu vou seguir fazendo ponto baixo em todos os pontos até chegar no canto agora onde eu fiz o início, né? Eu fiz aqui, após o ponto alto eu fiz uma corrente para começar a volta de ponto baixo. Então eu vou seguir até chegar nesse canto para eu mostrar como fica então esse último canto nessa primeira volta de ponto baixo. Já estou chegando no último canto. Esse aqui, olha, é o mesmo espaço onde eu comecei a volta. Após o último ponto alto, eu fiz uma corrente de espaço e voltei na metade desse ponto e fiz esse primeiro ponto baixo, né, para começar esse contorno com ponto baixo. Então eu vou fazer ponto baixo até chegar na direção do último ponto, ou seja, tenho aqui um total de 76 pontos altos na última carreira, então eu estou fazendo ponto baixo em cima de todos eles. Aqui é o último ponto, faço ponto baixo em cima dele. E para que todos os cantos fiquem exatamente iguais, eu vou fazer duas correntes de espaço, vou girar o trabalho e vou fazer ponto baixo aqui, olha, no mesmo lugar, e esse ponto baixo já vai ficar em cima dessa corrente que eu fiz para servir de espaço antes desse primeiro ponto. Faço o ponto baixo em cima dessa corrente, olha, ficou desse jeito. E agora eu finalizo com ponto baixíssimo no alto do primeiro ponto baixo que eu fiz, na metade do ponto alto, né? Olha, eu vou introduzir a agulha em cima do primeiro ponto baixo e finalizo fazendo ponto baixíssimo, assim o canto ficou simétrico e em todos os cantos nós temos duas correntes de espaço. A próxima volta eu vou fazer com um fio de cor diferente, mas se você quiser fazer o bico de acabamento da mesma cor do tapete, sem trocar a cor de fio, aqui, olha, após finalizar com ponto baixíssimo, você vai fazer uma corrente para dar a altura do primeiro ponto baixo e vai seguir fazendo ponto baixo pegando somente os fios de trás dos pontos que nós fizemos na volta anterior, só pegando o fiozinho na parte de trás. Se você achar que fica frágil esse ponto baixo pegando somente um fio, pode fazer pegando os dois fios que não tem problema. Quando chegar no canto é exatamente igual que eu vou explicar com o fio da próxima cor, tá? Mas no meu tapete, como eu disse, eu vou fazer a próxima volta com o fio de cor diferente. Então, após finalizar com ponto baixíssimo, eu vou fazer uma corrente para deixar de espaço e não para servir de altura do primeiro ponto baixo, e depois eu vou alongar esse fio para deixar ele esperando para volta após a volta que eu vou fazer com o fio de cor amarela, tá? Mas, como eu disse, se você quiser, pode fazer de uma só cor, e se quiser, pode arrematar essa ponta de fio aqui que não tem problema. Com o fio da próxima cor, você pode começar em qualquer lugar aí no seu tapete, tá? Eu vou começar aqui próximo ao canto, que assim eu explico como fazer o cantinho do tapete e como fazer o ponto baixo na direção aqui, onde nós finalizamos com ponto baixíssimo, tá? Eu vou deixar aqui uma sobra de fio suficiente para eu fazer o acabamento, vou posicionar ele no dedo para trabalhar essa próxima volta, vou começar então próximo ao canto, mas como eu disse, pode começar em qualquer ponto baixo aí em volta do seu tapete, tá? Vou introduzir a agulha em um dos pontos pegando somente o fio no avesso da peça, na parte de trás, busco o fio que vem do novelo e faço um ponto baixo. Vou no próximo ponto e vou fazer do mesmo jeito. Ponto baixo pegando somente o fio na parte de trás da peça. Vou esconder um pouquinho essa sobra de fio, para depois facilitar o acabamento, eu já vou escondendo, olha, fazendo ponto baixo pegando somente o fio na parte de trás. Como eu disse, se achar que fica frágil, pode pegar os dois fios, não tem problema. Vou fazer até chegar no canto. Os cantos são todos iguais, né, porque temos duas correntes de espaço em todos os cantos. Então eu sigo assim, olha, até chegar no canto. Aqui eu vou deixar essa sobra de fio já no avesso da peça, para eu fazer o acabamento, e vou seguir fazendo ponto baixo até chegar no canto. Logo à frente, então, eu tenho as duas correntes que formam esse canto, e todos os cantos estão exatamente iguais. Eu vou fazer ponto baixo na primeira corrente, duas correntes de espaço,
E vou voltar agora na segunda corrente para fazer ponto baixo também, assim esse canto fica bem simétrico, exatamente igual todos os outros, olha, ficou assim. Vou continuar fazendo ponto baixo agora na próxima lateral. Então eu vou fazer ponto baixo nesse ponto que está formando o canto, né? Logo após as duas correntes eu tenho um ponto baixo, vou fazer ponto baixo pegando somente o fio na parte de trás. O próximo ponto baixo é onde eu finalizei a volta com ponto baixíssimo, fiz uma corrente e alonguei o fio. Vou deixar esses fios todos no avesso da peça. E com bastante cuidado, olha, na mesma direção eu vou pegar o fio que fica no avesso também, olha, só na parte de trás. Desse jeito, é o mesmo fio que fica na direção aqui desse emaranhado de fios aqui que eu finalizei a volta, tá? Assim esse ponto não fica diferente. Ficou assim, olha. E os fios eu deixei aqui no avesso da peça, olha. Ficou assim. E vou seguir fazendo ponto baixo pegando somente o fio na parte de trás, assim, olha, pegando somente o fio na parte de baixo da peça, né, para dar esse efeito. Como eu disse, não tem problema você fazer pegando os dois. Vou seguir até chegar no próximo canto. Quando chegar no próximo canto é exatamente igual a esse aqui, né? Temos duas correntes, eu faço ponto baixo na primeira corrente, duas correntes de espaço, ponto baixo na segunda corrente e sigo fazendo esse contorno por toda a volta. Eu vou fazer a volta completa porque é só repetição e aí eu mostro para você como finalizar essa volta e começar a próxima com esse fio que eu deixei sobrando aqui. Já estou chegando no final da volta, fazendo os pontos baixos pegando somente o fio na parte de trás de cada um dos pontos. Aqui, olha, faço até o último ponto que está sozinho aqui, sem ponto nenhum. Se você não tem agulha de tapeceiro, finaliza com ponto baixíssimo nesse primeiro ponto baixo que nós fizemos para iniciar a volta. Se você tem uma agulha de costura ou de tapeceiro, é só alongar bem esse fio aqui para cortar e fazer o acabamento com agulha de tapeceiro, que facilita ainda mais, fica melhor aqui esse acabamento. Olha, eu vou tirar essa ponta de fio, colocar na agulha e vou pular, olha, o primeiro ponto baixo, vou no segundo, passando de trás para frente, pegando os dois fios na parte de cima do ponto, desse jeito. Vou passar no último ponto baixo que eu fiz, pegando os dois fios, assim, e passo no primeiro ponto baixo, saindo com a agulha no avesso da peça. Desse jeito vou ajustar bem esse ponto, para que ele fique exatamente igual todos os outros aqui, olha. E não dá para notar onde nós finalizamos a volta, né? Início e final não dá para notar. No avesso da peça eu vou esconder esse fio, olha, costurando ele nesses acúmulos de ponto baixo, pode ser para qualquer um dos dois lados, depois divido esse fio em dois, amarro bem e corto as sobras. Depois de esconder esse fio um pouco, vou dividir ele em dois. Aqui eu estou trabalhando com fio 6, então eu deixo 3 perninhas de fio para cada lado. Vou tirar uma dessas perninhas de fio da agulha. A que sobrou na agulha eu vou passar em mais um fio para dar sustentação para fazer o nó. E agora eu vou amarrar bem antes de cortar as sobras. Vou fazer a mesma coisa com essa outra ponta de fio. Fiz o arremate então das duas pontas de fio, tenho essa volta com o fio de cor amarela completa. Agora eu vou fazer mais uma volta com ponto baixo utilizando esse fio com a cor café que eu deixei aqui no avesso da peça. Olha, eu não vou desmanchar ela toda, vou deixar essa última corrente, vou pegar a laçada da última corrente desse jeito. Para dar altura aqui, olha, eu vou alongar um pouquinho esse fio e vou pegar no ponto baixo que está na mesma direção do ponto que eu finalizei a volta anterior, né? Nesse aqui, olha, em um dos fios. Mas não tem problema se você pegar um fio antes, um depois. O importante é que pegue em um dos fios somente o fio do avesso desse jeito. Vou buscar o fio que vem do novelo, olha, posicionando ele no dedo e vou fazer um ponto baixo. Desse jeito. Então, olha, quando for completar a volta, eu vou fazer o último ponto baixo nesse ponto aqui, olha. Após as correntes eu tenho 1, 2, no próximo eu já fiz um ponto baixo. Após esse ponto baixo eu vou seguir fazendo ponto baixo pegando somente o fio na parte de trás, do mesmo jeito da volta anterior, olha, pegando somente o fio na parte de trás. Como eu disse na volta anterior, se você achar que fica frágil, pode fazer esse ponto baixo pegando os dois fios que não tem problema. Eu vou fazer assim para deixar esse detalhe aqui na frente e essa volta é exatamente igual à volta anterior, porque nos cantos nós temos novamente duas correntes de espaço, ou seja,
é uma repetição do que nós fizemos na volta anterior, por isso eu não vou detalhar todos os cantos novamente, tá? Vou fazer a volta completa, mas se você tiver alguma dúvida, deixa um comentário aqui que eu ajudo você. Já estou finalizando a volta, fazendo ponto baixo. Aqui, olha, para finalizar essa volta, eu vou fazer ponto baixíssimo pegando os dois fios do primeiro ponto baixo que eu fiz com essa cor, né, no início da volta, faço o ponto baixíssimo, ficando assim. Deixa eu mostrar para você como ficou aqui, olha. Depois dessa volta, as 3 voltas com ponto baixo, né, esse bico já fica bonito desse jeito aqui. Dá para você adaptar qualquer outro tipo de bico de acabamento. Eu vou deixar uma lista com algumas sugestões na descrição do vídeo. Se você quiser um bico mais estreito, mais fácil, né, dá para adaptar. Se quiser deixar desse jeito aqui também fica legal. No meu tapete eu vou fazer esse bico russo, então para continuar, olha, após finalizar com ponto baixíssimo, eu vou fazer 2 correntes para dar altura do primeiro ponto alto. Eu preciso de uma sequência com 9 pontos altos, mas contando aqui, olha, após essas correntes, contando 9 pontos altos. Como o meu fio não está no início aqui, então eu já vou contar 3 pontos. 1, 2, 3, com esse aqui formado por 2 correntes, 4 pontos altos. Vou completar 9. Então, esse aqui é o 5º ponto. 6, 7, 8, 9 pontos altos. Fica assim, olha. Lembre-se que eu já estou contando com esses 3 pontos aqui, tá? Após as 2 correntes, 1, 2, 3, porque quando completar a volta eu faço esses pontos altos aqui para completar esse bloco, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Se o seu fio aí estiver em uma posição diferente, o importante é que no início aqui desse bloco precisa ter um total de 9 pontos altos após essas 2 correntes, tá? Então se o seu fio estiver um pouco mais à frente, não se preocupe, é só completar, deixar sobrando aqui a quantidade para completar o bloco com 9 pontos altos. Agora eu vou fazer 6 correntes. 1, 2, 3, 4, 5, 6 correntes. Vou laçar o fio na agulha, vou pular 1, 2, 3, 4, 5, vou no próximo ponto e faço ponto alto. E vou completar novamente sequência com 9 pontos altos. Esse aqui já é o primeiro, vou completar 9. 2, 3, dessa vez eu estou pegando os 2 fios, tá? De cada ponto baixo. Eu não estou pegando mais somente um fio, olha. Estou pegando os 2 fios. Já tenho 5 pontos altos. 6. 7. 8. 9 pontos altos. Ficou desse jeito, olha. Então, considerando que quando completar a volta eu vou fazer os outros pontos altos, eu estou fazendo bloco com 9 pontos altos, alça com 6 correntes, pulando 5 pontos. Mas se eu seguir fazendo desse jeito, não dá certo chegar no próximo canto. Eu preciso chegar lá no final dessa lateral com um bloco desse de 9 pontos altos aqui, olha, antes do canto, tá? Chegando com o último ponto alto antes das 2 correntes, para ficar com um bloco de 9 pontos altos aqui nesse espaço. Então, para não errar, eu preciso contar a quantidade de pontos baixos e dividir. Se você não quiser contar, fez com o mesmo comprimento do meu tapete, não precisa quebrar a cabeça fazendo conta, tá? Então, se eu descontar esses 9 pontos aqui, olha, do início, aqui no comprimento do meu tapete tem um total de 183 pontos baixos. E se eu descontar esses 9 pontos, eu preciso de blocos com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 pontos para formar isso aqui, uma alça mais um bloco com 9 pontos altos. Como eu preciso chegar no final com um bloco de 9 pontos altos, então eu preciso de múltiplos de 14, né? No meu tapete, como eu disse, tem um total de 183 pontos e se eu descontar esses 9, ficam sobrando 174. E se eu dividir por 14, dá um total de 12, mas ficam sobrando 6 pontos. Então significa que se eu seguir fazendo desse jeito aqui, alça com 5 correntes pulando, alça com 6 correntes, perdão, pulando 5 pontos e fazendo bloco com 9, vão ficar sobrando 6 pontos lá antes de chegar no canto, vai ficar sobrando um espaço com 6 pontos. Para isso não acontecer, eu vou pular esses pontos a mais aqui nas alças antes de chegar no próximo canto, tá? Sobraram 6 pontos, significa que 6 alças dessa aqui eu vou fazer uma corrente a mais e pular um ponto a mais também. O normal seriam 6 correntes pulando 5 pontos. Então, em 6 alças eu vou fazer 7 correntes,
para pular um ponto a mais, olha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vou pular 1, 2, 3, 4, 5, 1 a mais, 6. Vou no próximo e começo a fazer então sequência com 9 pontos altos. Os pontos altos não pode mudar a quantidade, tá? Vou fazer aqui sequência com 9 pontos altos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Veja que eu fiz uma alça com 7 correntes, pulando 6 pontos de base. Isso para utilizar um dos 6 pontos que ficariam sobrando se eu seguisse fazendo as alças desse jeito aqui, olha, tá? Então eu vou fazer 6 alças assim, com 7 correntes pulando 6 pontos. Todas as outras eu faço com 6 correntes pulando 5 pontos, tá? Vai ficar um pouco confusa a quantidade de número, não se preocupe. Eu vou fazer toda a sequência aqui de blocos com 9 pontos altos, as alças também, para dar certinho lá no final. Eu vou adaptar 6 delas desse jeito. Mostro para você e confiro como ficou exatamente a sequência de alça que eu tenho aqui no meu tapete. Se você fez exatamente igual o comprimento, deixa para observar aqui como ficou aqui no meu tapete para você fazer igual. Se você fez com um comprimento diferente, a conta é o seguinte: você vai contar o total de pontos que tem no comprimento do tapete, o total menos 9, o restante divide por 14. Se sobrar ponto, você faz a adaptação. A quantidade de pontos que ficar sobrando é a quantidade de alças com adaptação que você vai precisar fazer no seu tapete. Eu vou fazer essa lateral completa e eu confiro com você já mostrando pronto para você não quebrar tanto a cabeça aqui com os resultados. Já estou chegando no final da lateral, fazendo mais um bloco de ponto alto. Aqui, olha, no último ponto, antes das correntes de espaço que tem formando o cantinho do tapete, tenho novamente sequência com 9 pontos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Não sobrou nenhum ponto antes da alça, tá? Mas para não sobrar nenhum ponto, como eu disse, eu fiz a adaptação, né? Na minha divisão ficaram sobrando 6 pontos e aí eu utilizei eles nas alças. Olha, esse primeiro espaço aqui não é para formar a alça, e sim para completar esse bloco com 9 pontos também nesse canto. E aí eu fiz uma alça pulando 5 pontos de base, uma alça pulando 6. Então essa é a primeira alça das 6 que eu vou fazer assim, né? Alça pulando 5, alça pulando 6. Essa é a segunda. Alça pulando 5 pontos, alça pulando 6. A terceira alça. Alça pulando 5, alça pulando 6. A quarta alça. Alça pulando 5, alça pulando 6. Quinta alça. Alça pulando 5, alça pulando 6, ou seja, fiz um total de 6 alças, pulando 6 pontos de base, as outras todas pulando somente 5 pontos para dar certo aqui no comprimento do tapete. Como eu disse, o importante é que no final fique assim, com blocos de 9 pontos altos chegando no canto, tá? Não pode chegar aqui no canto com alça ou com um bloco com menos ponto. Todos os blocos aqui têm um total de 9 pontos altos para dar certo a próxima volta. Veja que eu fiz a adaptação nas alças e não nos blocos com ponto alto, tá? Se você fizer a adaptação nesse bloco aqui, fica diferente e vai ter que adaptar na próxima volta também. E desse jeito que eu adaptei nas alças, na próxima volta não precisa de adaptação. Agora, para fazer a largura do tapete, olha, eu cheguei aqui no final, né, fazendo esse bloco com 9 pontos, eu vou fazer alça com 7 correntes, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 correntes. Vou começar agora na largura aqui do tapete do mesmo jeito. Vou laçar o fio na agulha. Após as 2 correntes de espaço, já no primeiro ponto baixo, vou fazer ponto alto. Ficou assim. E vou completar a sequência com 9 pontos altos, né? Todos os blocos na volta completa têm um total de 9 pontos. Então, vou completar aqui um total de 9 pontos altos. Ficou assim, olha, então no início já da largura do tapete eu fiz um bloco com 9 pontos altos. Agora eu vou fazer alça com 6 correntes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vou pular 5 pontos. 1, 2, 3, 4, 5. Começando no sexto ponto, vou fazer novamente bloco com 9 pontos altos. Na largura do meu tapete a conta é um pouquinho diferente, né? Quer dizer, o total é um pouquinho diferente. A conta é exatamente igual. Eu vou descontar os 9 pontos
e vou dividir o restante por 14. No meu tapete tem um total de 80 pontos na largura, então o total 80 menos 9 sobram 71, né? E 71 dividido por 14 dá um total de 5 e fica sobrando 1. Então significa que eu vou fazer essa adaptação em uma alça somente. Aqui, olha, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, bloco com 9 pontos altos. E eu vou fazer a adaptação em uma alça só, né? Com uma alça com 7 correntes pulando 6 pontos de base. As outras todas eu vou fazer assim, com 6 correntes pulando 5 pontos. Para não ficar torto aqui no meu tapete, eu vou deixar para fazer essa alça pulando um ponto a mais ou menos na metade, tá? Então a próxima alça eu vou fazer também com 6 correntes pulando 5 pontos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 correntes. Vou pular 1, 2, 3, 4, 5, vou no sexto ponto e começo a fazer novamente bloco com 9 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Só conferindo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Agora eu vou fazer a alça com 7 correntes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vou pular 6 pontos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, vou começar no sétimo ponto e vou fazer novamente sequência com 9 pontos altos. E as próximas sequências, todas com 9 pontos altos, e as alças com 6 correntes pulando 5 pontos. Somente essa alça pulando um ponto a mais, que é para utilizar o ponto que sobrou, né? Do total menos 9, né? 80 menos 9 sobram 71. 71 dividido por 14 fica sobrando um ponto, e esse ponto eu já utilizei aqui, então significa que vai dar certo chegar aqui no final com um bloco de 9 pontos altos. Eu vou fazer aqui no meu, para completar a largura do tapete, mostro para você como ficou, para você ver que dá certinho aí no seu tapete também. Já estou chegando no final da largura aqui do tapete, fazendo os blocos com 9 pontos altos. Aqui, olha, não ficou sobrando nenhum ponto, logo à frente eu tenho somente as correntes, e eu fiz bloco com 9 pontos altos. Para dar certo desse jeito aqui, como eu disse, eu fiz uma adaptação, né? Eu utilizei aqui um ponto a mais nessa alça, eu fiz ela com 7 correntes, pulando 6 pontos de base e não 5. Todas as outras alças, olha, 2 aqui, 2 alças aqui, com 6 correntes pulando 5 pontos. Somente essa aqui do meio pulando 6 pontos e alça com 7 correntes. No restante do tapete eu vou seguir repetindo. Aqui no comprimento eu preciso fazer então 6 alças com 7 correntes pulando 6 pontos e todas as outras com 6 correntes pulando 5 pontos de base. Para facilitar o seu entendimento aí sobre o cálculo, né, certinho, se você fizer o seu tapete com um tamanho diferente, eu vou deixar na descrição desse vídeo um texto explicando aí como você fazer essa divisão. Mas se mesmo assim você encontrar dificuldade, conta aí a quantidade de pontos que tem no comprimento e na largura, deixa um comentário que eu respondo você o mais rápido possível. Eu vou seguir fazendo a volta completa, no final eu mostro para você como ficou e dou uma conferida geral aí para ver se você fez tudo certinho. Já estou chegando no final da volta aqui, olha, eu fiz o último bloco nessa lateral, logo à frente eu tenho as 2 correntes e os 3 pontos que eu deixei sobrando no início, né? Então eu vou fazer aqui uma alça com 7 correntes, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, vou laçar o fio na agulha e vou completar esse primeiro bloco, né? Eu deixei os pontos sobrando para completar, eu já tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos altos. Vou fazer esses outros 3 pontos então para completar esse bloco com 9. Logo após as 2 correntes, então começando no primeiro ponto alto, vou fazer ponto alto nos 3 pontos que sobraram. 1, 2, 3. Ficou assim. Aqui, olha, é só finalizar com ponto baixíssimo na segunda das 2 correntes que eu fiz para dar a altura do primeiro ponto alto e eu completo esse bloco. Mas para ficar ainda mais discreto esse acabamento, eu não vou utilizar essas 2 correntes aqui como ponto alto, eu vou laçar o fio na agulha e vou fazer um ponto alto no mesmo lugar que eu comecei essas 2 correntes. E assim eu não utilizo elas. Mas se você sentir dificuldade aí para fazer esse ponto, pode finalizar na segunda corrente, tá? Das 2 que dá certinho também. Então, olha, eu fiz ponto alto no mesmo lugar que saem as 2 correntes e aí eu posso finalizar com ponto baixíssimo na direção
do próximo ponto alto ficando assim, olha, fica mais discreto aqui, esse início não fica aquele espaço aqui entre o início e final da volta, tá? Aqui eu tenho então o bloco com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 pontos. Você viu que eu fiz o ponto alto no mesmo lugar, mas não utilizei as correntes, finalizei no próximo ponto. Agora nós temos logo à frente então essa alça com 6 correntes, né? Assim, olha, com 3 pontos altos e ficou sobrando 2 pontos de base. Vou fazer uma corrente de espaço, vou laçar o fio na agulha e vou trabalhar na alça que nós temos logo à frente. Independente da quantidade de correntes que tem nas alças, a quantidade de pontos aqui é exatamente igual. Só muda as alças do canto, tá? Quando chegar no canto faremos diferente, mas em todas as outras alças eu vou trabalhar um total de 10 pontos altos. Então, independente da quantidade de correntes que tem nessas alças, vou fazer 10 pontos altos, um ao lado do outro. Olha, eu já fiz 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 pontos altos, um ao lado do outro, independente da quantidade de correntes que formam essa alça. Fiz os 10 pontos, vou fazer uma corrente de espaço, vou laçar o fio na agulha, vou pular 2 pontos e vou começar a fazer ponto alto até que fiquem sobrando 2 pontos no final dessa sequência também. 1, 2, 3, 4, 5 pontos altos. Pulei os 2 primeiros, ficaram sobrando 2 aqui no final também. E vou repetir. Uma corrente de espaço, vou laçar o fio na agulha e vou fazer 10 pontos altos nessa alça. Completei os 10 pontos altos, olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vou fazer uma corrente de espaço, pulo 2 pontos e faço sequência com 5 pontos altos, ficam sobrando 2 pontos na sequência também. E vou seguir fazendo assim até chegar no canto. Na alça do canto faremos um pouquinho diferente, mas é super fácil. Vou fazer então até chegar no canto e mostro para você como fazer também. Aqui, olha, eu vou mostrar para você como fica o resultado, então. 10 pontos altos em cada uma das alças, uma corrente de espaço, sequência com 5 pontos. Vou fazer até chegar no próximo canto. Já estou chegando no canto do tapete, fazendo os leques todos do mesmo jeito, olha, com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 pontos altos, uma corrente de espaço, pulo 2 pontos. Vou fazer aqui o bloco com 5 pontos altos. 3, 4, 5. Aqui no canto nós temos uma alça com 7 correntes e nessa alça eu vou fazer um total de 14 pontos altos. Nas alças aqui entre um canto e outro eu estou fazendo 10 pontos altos, na alça do canto eu vou fazer 14. Antes dos pontos altos faço uma corrente de espaço e vou trabalhar os 14 pontos altos nessa alça, um ao lado do outro. Se o seu ponto for mais alongado e ficar apertado para fazer esses pontos, você pode fazer metade dos pontos, ajustar eles, puxando ele para o canto da alça para completar então o total. Se ficar formando ondulação, diminua a quantidade, tá? Se ficar embabadando aqui no canto, né, diminua a quantidade de ponto alto. Se ficar repuxando, pode aumentar a quantidade de pontos altos, tá? Mas sempre aumenta ou diminua de 2 em 2. Eu já fiz aqui, olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, vou girar esse trabalho para ficar certinho aqui no canto, já fiz 11, né? 12, 13, 14 pontos altos. Só conferindo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Vou fazer uma corrente de espaço, vou pular 2 pontos de base, vou fazer o bloco com 5 pontos altos, ficam sobrando 2 pontos dos que nós temos na sequência da carreira anterior. E aí eu vou seguir repetindo por toda a volta, tá? O restante da volta, tudo do mesmo jeito, somente aqui no canto diferente, olha. O canto então com 14 pontos altos, o meu fica certinho colocando numa superfície plana. Se o seu ficar também, pode seguir repetindo. Como eu disse, se ondular, nesse formar ondulação, diminua 2 pontos.
Se ficar repuxando, aumente 2 pontos, mas sempre de 2 em 2. Vale aqui também, olha, para esse espaço entre um canto e outro também, tá? Se for aumentar de 2 em 2, se diminuir também de 2 em 2. Aqui, após esse bloco, eu vou fazer uma corrente, vou seguir fazendo agora esses leques com 10 pontos altos, vou completar a volta toda e aí mostro para você como ficou e como continuar fazendo aqui o tapete. Já estou completando a volta, fazendo aqui o último canto, olha, após os 14 pontos altos que eu fiz nesse canto, vou fazer uma corrente e vou completar o bloco com 5 pontos altos aqui no início, né? No meu faltam 2 pontos, olha só, vou pular 2 pontos de base e vou começar a fazer ponto alto. Assim eu completo o bloco para que fiquem todos exatamente iguais. Aqui, se você quiser, pode finalizar com ponto baixíssimo, então na segunda corrente eu vou até finalizar aqui para você ver, olha, fica certinho então um total de 5 pontos altos, tá? Mas para esse acabamento ficar com aparência ainda melhor, eu vou finalizar fazendo ponto alto na direção desse mesmo ponto formado por corrente, aí nesse caso eu não vou utilizar ele como ponto alto, vou fazer no mesmo lugar, olha. Vou fazer aqui um ponto alto, no mesmo lugar, e aí aqui, se você não tiver agulha de tapeceiro, finaliza com ponto baixíssimo, então, no próximo ponto alto. Assim. Veja que já muda, então, o final não fica aquele início com correntes, tá? E eu vou utilizar aqui a agulha de tapeceiro para fazer esse acabamento aqui para ficar ainda melhor. Após esse ponto alto em cima das correntes, né, do mesmo espaço das correntes, eu vou alongar o fio, cortar. Vou colocar aqui na agulha de tapeceiro, pode ser agulha de costura também. Para esse acabamento não ficar diferente dos outros, olha, eu não vou pegar esses 2 fios do próximo ponto alto, então. Eu vou pular, vou para o próximo, para o último ponto alto aqui. Então, eu pulo o ponto que eu quero finalizar, vou no próximo, tá? Independente aí da quantidade de pontos que tem no seu, pula o ponto que você quer finalizar. Se fosse ponto baixíssimo, seria nesse ponto alto. Como não é ponto baixíssimo, eu vou no próximo ponto. Pego de trás para frente, passando nos 2 fios. Pego de cima para baixo. E passo agora, olha, no ponto que eu preciso finalizar saindo com a agulha no avesso da peça. Se eu finalizar nesse primeiro ponto fazendo isso aqui, vai ficar com 3, como se fossem 6 pontos altos. E assim não, olha, vai ficar como 5 pontos altos. Veja só. 1, 2, 3, 4, 5. Se eu fizer essa finalização pegando exatamente no ponto que eu quero fazer a finalização, fica um ponto a mais, tá? Então tem que prestar atenção nisso aí. Aqui eu vou só costurar esse fio no avesso da peça para esconder esse fio um pouco mais, vou dividir em 2 e cortar as sobras exatamente como eu fiz com as outras pontas de fio. Fiz o arremate então das pontas de fio, eu esqueci de dizer que se você quiser fazer a próxima etapa com a mesma cor, é só não cortar o fio, tá? Aqui eu cortei porque na próxima volta eu vou trabalhar novamente com fio de cor amarela. Aqui, olha, estou com o fio de volta e eu vou pegar em qualquer um desses blocos com 5 pontos altos, tá? Você pode escolher um aí no seu tapete e fazer então do mesmo jeito. Eu vou posicionar ele deixando uma sobra de fio para eu fazer o acabamento no final. Vou aqui, olha, em um desses blocos com 5 pontos altos, vou no ponto alto do meio, nós temos um total de 5 pontos, eu vou no ponto do meio e busco o fio, formando uma laçada, prendo com ponto baixo. Ficou desse jeito e tem uma sobra de fio aqui, olha, para fazer o acabamento, tá? Vou fazer uma corrente de espaço, vou laçar o fio na agulha 2 vezes para fazer um ponto alto duplo e vou no primeiro ponto alto, olha, pegando desse jeito, olha, vou introduzir a agulha, pegar de cima para baixo, passando em cima do fio, e vou buscar o fio e fazer o ponto alto duplo. Veja que eu busquei o fio, tenho 4 laçadas na agulha. Agora eu vou buscar o fio que vem do novelo e tirar de 2 em 2. 2 laçadas, 2 laçadas, 2 laçadas. Fiz um ponto alto duplo em relevo, olha, nesse primeiro ponto. Agora eu vou fazer o ponto alto duplo em relevo no segundo ponto. Faço uma corrente de espaço, laço o fio na agulha 2 vezes e vou no próximo ponto pegando desse jeito. Introduzo a agulha antes do ponto, passo por cima do ponto, introduzo a agulha depois do ponto, busco o fio que vem do novelo, fico com 4 laçadas e aí tiro de 2 em 2. Uma corrente de espaço, laço o fio 2 vezes, vou no próximo. Introduzo a agulha antes e introduzo a agulha depois. Uma corrente de espaço, vou repetir em todos os pontos. Olha, introduzo a agulha antes,
e introduzo a agulha depois. Como aqui é repetitivo agora, eu vou fazer exatamente assim em todos os pontos. Eu vou fazer aqui nos 10 pontos que nós temos aqui, né, no leque da volta anterior, e aí mostro para você o resultado, sempre com uma corrente de espaço, tá? Já estou chegando no final do leque, fazendo os pontos altos duplo em relevo, olha, sempre introduzindo a agulha antes, saindo com a agulha depois e fazendo o ponto alto duplo, e não se esqueça de fazer uma corrente de espaço entre cada um dos pontos, tá? Veja que eu tenho aqui, olha, um total de 10 pontos altos duplos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, exatamente a mesma quantidade dos pontos que nós temos nesse leque. E vou repetir, olha, vou fazer uma corrente de espaço, vou no ponto do meio, né? Pulo 2 pontos, faço ponto baixo então no ponto do meio, nesse bloco que nós temos com 5 pontos altos, uma corrente de espaço e vou repetir os 10 pontos altos duplos nesse próximo leque. Sempre 2 laçadas na agulha, introduzo a agulha antes do ponto e sai com a agulha depois do ponto, indo para o avesso da peça novamente. Busca o fio, temos as 4 laçadas para fazer o ponto alto duplo. Uma corrente de espaço, laça 2 vezes, vai no próximo ponto, introduz a agulha antes e sai com ela depois. Vou repetir nesse leque aqui para mostrar como fica no canto do trabalho. Já estou completando o segundo leque, fazendo do mesmo jeito os pontos altos duplo em relevo, sempre com uma corrente de espaço. Olha, faço uma corrente e vou prender com ponto baixo aqui no ponto do meio. E vou fazer assim por toda a volta. Olha, eu completei o segundo leque porque é só repetição, não muda nada a forma de fazer o ponto alto em relevo. Tem uma corrente de espaço prendendo no ponto do meio. Quando chega aqui no canto, só muda a quantidade de pontos altos que nós temos nesse espaço. A forma de fazer é do mesmo jeito. Olha só, vou fazer uma corrente de espaço, 2 laçadas na agulha para formar o ponto alto duplo e pego antes do fio do ponto alto que eu vou fazer o relevo e saio com a agulha depois do ponto no avesso da peça e faço o ponto alto duplo normalmente. Olha, sempre tirando de 2 em 2 laçadas para fazer o ponto alto duplo. Então eu vou fazer a volta completa, no final eu mostro para você como ficou, inclusive aqui nesse canto onde nós temos 14 pontos altos, mas a forma de fazer é exatamente igual, só não se esqueça de fazer uma corrente de espaço antes e após cada um dos pontos altos duplos. Vou fazer a volta completa. Completei esse leque do canto, olha, exatamente igual, fiz aqui um total de 14 pontos altos duplos, pegando aqui em relevo nessa volta anterior. Tenho aqui então exatamente igual o canto, e aqui entre um canto e outro também só muda a quantidade de pontos. Aqui nós temos 10 pontos, no canto nós temos um total de 14 pontos. Vou fazer a volta completa, no final eu mostro para você como ficou o meu tapete e como continuar fazendo aqui o restante do bico de acabamento. Já estou completando a volta, fazendo esses pontos altos duplos em cada um desses leques, sempre com uma corrente de espaço. Após o último ponto alto, vou fazer uma corrente e vou finalizar com ponto baixíssimo aqui, olha, no ponto baixo que eu fiz para começar a volta, eu vou só finalizar então com ponto baixíssimo. Aqui está a ponta de fio que eu deixei no início para fazer o acabamento depois, né? Aqui eu vou seguir fazendo ponto baixíssimo até chegar nesse primeiro espaço que eu tenho após o primeiro ponto alto duplo. Então vou fazer ponto baixíssimo na primeira corrente, né, nessa corrente que nós temos logo à frente. Vou fazer ponto baixíssimo em cima do ponto alto duplo. E ponto baixíssimo aqui, olha, na corrente que fica após o ponto alto duplo. Ficou assim. Olha, fazendo ponto baixíssimo em todos esses pontos, não fica muito volumoso, tá? Após esse ponto baixíssimo, aqui no mesmo espaço entre o primeiro e o segundo ponto alto duplo, eu vou introduzir a agulha, buscar o fio ficando com 2 laçadas, faço um ponto baixo. Agora eu vou fazer 2 correntes, vou no próximo espaço entre um ponto alto duplo e outro, e prendo com ponto baixo formando uma alça. 2 correntes de espaço, vou no próximo espaço de uma corrente e faço ponto baixo. 2 correntes, vou entre os 2 próximos pontos altos duplos e faço ponto baixo. E vou seguir fazendo assim em todos esses espaços, até chegar entre o penúltimo e o último ponto alto duplo. Não faço nessa corrente que fica antes e depois do ponto baixo, tá? Só entre os pontos altos duplos. Vou fazer aqui então em todos esses. Sempre 2 correntes de espaço e prendo com ponto baixo. Já estou chegando aqui no último espaço, então, de uma corrente que eu tenho entre os 2 pontos altos duplos. Vou prender com ponto baixo e tenho aqui, então, um total de 8 alças com 2 correntes. Olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
Para passar de um leque para o outro, eu vou fazer só uma corrente de espaço. Se o seu ficar repuxando, pode fazer duas, mas observe se não vai ficar formando ondulação, tá? Às vezes, na hora que está trabalhando, faz duas correntes, parece que fica legal, mas se você colocar ele numa superfície plana, pode notar que talvez comece a formar ondulação, embabadar, né? O meu aqui, com uma corrente só de espaço, fica legal. Vou prender, então, com ponto baixo no espaço entre um ponto alto duplo e outro já no próximo leque. Pulei aqui a corrente e o ponto baixo. E agora eu vou seguir repetindo tudo que eu fiz nesse primeiro leque. Olha, após esse ponto baixo eu vou fazer duas correntes e prendo com ponto baixo no próximo espaço. Novamente duas correntes, prendo com ponto baixo no próximo espaço. E vou seguir fazendo assim todos os leques, inclusive no leque do canto é do mesmo jeito, tá? Só muda a quantidade de alças, né? Lá temos um total de 14 pontos altos duplos, então teremos um total de 12 alças com duas correntes desse jeito aqui. E vou fazer mais esse aqui, olha, para mostrar porque já chega no canto também. Eu estou fazendo sempre duas correntes e prendendo com ponto baixo. E só prendo entre os pontos altos duplos, tá? Olha, cheguei aqui nesse espaço entre os dois últimos pontos altos duplos, não vou prender nesse espaço de uma corrente que nós temos entre um leque e outro. Ficou assim, novamente 8 alças, olha. Uma corrente de espaço, vou para o próximo leque, que é o leque do canto, vou fazer do mesmo jeito, olha, vou no espaço entre os dois pontos altos duplos e prendo com ponto baixo. E sigo fazendo as alças do mesmo jeito. Como é só repetição, aqui realmente só muda a quantidade de alças, tá? Vou completar esse leque aqui para você ver como fica o canto do meu tapete. Já estou chegando aqui, olha, no último espaço de uma corrente que eu tenho entre esse leque do canto, né, entre os pontos altos duplos, para passar para o próximo leque também do mesmo jeito, somente uma corrente, vou para o próximo leque, prendo com ponto baixo, e aqui é só seguir repetindo. Vou fazer essas duas correntes aqui para deixar sobrando para você ver então como fica o canto do meu trabalho. Aqui, olha, ele já fica certinho se eu colocar numa superfície plana, veja que ele não fica repuxando aqui nos cantos, tá? Então vale a pena você testar se o seu com uma corrente ou com duas correntes fica legal. O meu com duas correntes ele fica todo ondulado aqui, assim como se fosse um subindo aqui em cima do outro, então o bico não vai ficar legal depois de pronto, tá? Tem que ficar assim certinho, colocando numa superfície plana, sem precisar muita firula aqui para organizar ele em cima da superfície plana, tá? Eu vou seguir repetindo o meu aqui por toda a volta. Quando ficar pronta aqui a volta completa, eu mostro para você o resultado e mostro para você como continuar fazendo então para finalizar esse bico de acabamento. Já estou chegando no final da volta, fazendo as alças com duas correntes e prendendo, olha, entre um ponto alto duplo e outro. Aqui, após esse último ponto baixo, eu vou fazer uma corrente de espaço e posso finalizar com ponto baixíssimo no ponto baixo que eu fiz para começar essa volta. Se você for trabalhar com a mesma cor, é interessante então finalizar com ponto baixíssimo, fazer ponto baixíssimo na primeira das duas correntes que tem logo à frente e depois fazer ponto baixo aqui nesse mesmo espaço para começar a próxima volta. No meu tapete eu não vou fazer com a mesma cor, então aqui, olha, após esse último ponto baixo, não vou fazer ponto baixíssimo também, mas você pode fazer o ponto baixíssimo, arrematar ele no avesso da peça, mas eu vou utilizar a agulha de tapeceiro, então após esse ponto baixo vou fazer uma corrente de espaço, vou alongar esse fio deixando uma sobra para eu fazer o acabamento aqui, olha, eu vou cortar e colocar na agulha de tapeceiro. Aqui eu vou mostrar para você a forma de fazer para não ficar com uma corrente a mais, né? Para não ficar diferente aqui o final dos outros espaços. Se você fizer a finalização pegando aqui, olha, nos dois fios do ponto baixo, ele vai ficar como se tivesse duas correntes nesse espaço aqui. Então, para isso não acontecer, vamos na primeira corrente das duas que nós temos no espaço logo após o ponto baixo, pegando assim os dois fios da primeira corrente. E depois eu passo na corrente que eu fiz de espaço aqui após o ponto baixo e vou passar dentro do ponto baixo que eu fiz para começar a volta, saindo com o fio, com a agulha no avesso da peça. Agora é só ajustar esse fio, olha, que ele vai finalizar esse ponto baixo, deixando ele exatamente igual a todos os outros, e aqui nesse espaço nós temos somente uma corrente. Com o fio no avesso da peça eu vou só costurar ele para chegar onde já temos a outra ponta de fio, e assim eu consigo amarrar as duas pontas juntas. Aqui eu tirei da agulha, vou amarrar essas duas pontas de fio juntas. O primeiro nó eu não aperto muito para não repuxar essa condução do fio. O segundo, o terceiro nó eu já posso apertar um pouco mais e cortar as sobras. Fiz o arremate então dessa ponta de fio, deixa eu mostrar aqui, olha, que não precisa ficar organizando ele para ficar certinho quando coloca numa superfície plana. Ele já fica retinho, olha só.
Quando coloca numa superfície plana já fica certinho. Na próxima volta eu vou trabalhar com esse fio da mesma cor que eu trabalhei aqui então no tapete, né, para criar essa moldura aqui, mas como eu disse, dá certo você fazer essa última volta com a mesma cor, fica legal também, mas é que se fizer com a cor mais escura ele fica parecendo uma moldura. Aqui eu vou amarrar em qualquer um dos espaços entre um leque e outro, tá? Pode escolher qualquer um dos espaços, não tem problema, pode ser próximo ao canto também. Eu vou amarrar aqui, olha, entre um leque e outro pegando o fio de baixo para cima. E aí vou fazer somente um nó, deixando uma sobra de fio para eu fazer o acabamento. Vou posicionar esse fio no dedo. Vou introduzir a agulha no mesmo espaço aqui de uma corrente que nós temos entre um leque e outro. Vou buscar o fio que vem do novelo, formando uma laçada, prendo com um ponto baixo. Agora eu vou no primeiro espaço de duas correntes que eu tenho, olha, temos 8 espaços desse, né? Vou no primeiro espaço e prendo com ponto baixo também. Após esse ponto baixo aqui não faço corrente de espaço, tá? Olha, fiz o ponto baixo, vou direto no próximo espaço e prendo com ponto baixo. Assim. Agora eu vou fazer 3 correntes. 1, 2, 3. Vou voltar aqui no último ponto baixo pegando os 2 fios dele, desse jeito assim, olha. E vou fazer ponto baixo para formar um ponto picô. Vou no próximo espaço de 2 correntes e prendo com ponto baixo. Vou fazer novamente ponto picô. Vou fazer 3 correntes, eu vou voltar nesse ponto aqui para prender com ponto baixo. Olha só, 1, 2, 3. Volto no ponto baixo, pegando os 2 fios desse jeito. E faço ponto baixo também. Vou para o próximo espaço e prendo com ponto baixo. Esse já é o segundo ponto picô. Vou fazer mais um. 3 correntes, 1, 2, 3. E faço ponto baixo para formar o ponto picô e prendo com ponto baixo na próxima alça. Já tenho aqui, olha, um total de 3 pontos picô, né? O próximo ponto picô eu vou fazer com 5 correntes. Então veja que eu fiz o ponto baixo, a forma de fazer é exatamente igual, só muda a quantidade de correntes. Vou fazer 1, 2, 3, 4, 5. Vou voltar no ponto baixo pegando os 2 fios do mesmo jeito, só mudei a quantidade de correntes para ele ficar maior. E fiz ponto baixo. Vou na próxima alça de 2 correntes e prendo com ponto baixo. Esse aqui, olha, vai ficar no meio, formando esse biquinho desse leque, né? Veja que eu tenho 3 pontos picô com 3 correntes, 1 ponto picô com 5 correntes. Eu vou continuar. Fiz o ponto baixo, faço 3 correntes e prendo com ponto baixo. Os próximos pontos picô são exatamente iguais, então eu vou fazer eles um pouquinho mais rápido. Olha, prendo com ponto baixo na próxima alça. Faço 3 correntes, volto no ponto baixo pegando os 2 fios e prendo para formar o ponto picô. Prendo com ponto baixo na próxima alça. Novamente 3 correntes. Faço o ponto picô. Após o ponto picô, prendo com ponto baixo na próxima alça. Essa aqui é a última das 8 alças que eu tenho nesse leque. Então veja que eu fiquei com 3 pontos picô formado por 3 correntes, 1 ponto picô formado por 5, novamente 3 pontos formado por 3 correntes. Agora, olha, no espaço entre um leque e outro, sem fazer corrente de espaço, vou prender com ponto baixo nesse espaço de uma corrente, vou para o próximo leque, prendo com ponto baixo na primeira alça e vou começar a repetir. Veja só. Vou fazer desse jeito aqui, nos leques que eu tenho entre um canto e outro, vai ficar desse jeito. 3 pontos picô com 3 correntes, um maior com 5, novamente 3 com 3 correntes. Eu vou repetir nesse aqui para você ver, mas é só repetição, olha. Veja que eu prendi com ponto baixo na primeira alça, exatamente igual fiz aqui, olha. E vou repetir, ponto picô, vou fazer 3 deles com assim com 3 correntes. E vou repetir, olha, vou fazer 3 deles assim com 3 correntes. Olha, finalizando aqui o terceiro ponto picô, então, com 3 correntes, eu só fiz um pouco mais rápido porque é repetição, tá? O quarto ponto picô eu vou fazer com 5 correntes. 1, 2, 3, 4, 5. E volto no mesmo lugar, exatamente igual, olha. Fiz o ponto picô, vou na próxima alça e prendo com ponto baixo. E agora eu vou repetir novamente 3 pontos picô assim, olha, após esse grande, faço mais 3 com 3 correntes. Também repetição, então vou fazer eles um pouquinho mais rápido para você ver os 2 leques já pronto. Finalizando aqui o terceiro ponto picô com 3 correntes após aquele maior, eu vou prender com ponto baixo na última alça das 8 que nós fizemos
nesses leques entre os cantos e agora eu já tenho aqui então 2 leques prontos assim. Cheguei aqui nesse leque do canto, a única coisa que vai mudar é a quantidade de ponto picô, tá? Então, fiz aqui ponto baixo, vou fazer ponto baixo também no espaço de uma corrente. Faço ponto baixo no próximo espaço de 2 correntes, já no próximo leque, ficou desse jeito. E agora eu vou seguir fazendo ponto picô com 3 correntes e vou fazer um total de 5 pontos assim menores, tá? Igual esses aqui, olha, com 3 correntes. Todos eles são exatamente iguais, com 3 correntes, volto no ponto baixo, pegando os 2 fios, prendo com ponto baixo. Esse é o primeiro, prendo com ponto baixo na próxima alça. Vou fazer 5. Já estou completando aqui, olha, o 5º ponto picô com 3 correntes, isso na alça do canto, tá? Olha só, no leque do canto fiz 1, 2, 3, 4, 5. Desse jeito, olha. O 6º ponto picô vou fazer com 5 correntes. 1, 2, 3, 4, 5. Faço do mesmo jeito, né? A finalização desse ponto picô. E prendo com ponto baixo na próxima alça. Então, olha, no canto, então, o 6º ponto picô é esse maior. Aqui entre um canto e outro é o 4º ponto, tá? Agora eu vou completar aqui fazendo mais 5 pontos picô menores assim com 3 correntes. Eu vou fazer todos eles para você ver o resultado já pronto aqui, mas a forma de fazer é exatamente igual, olha. 3 correntes, prendo com ponto baixo, aqui no mesmo ponto que eu fiz nessa alça, e aí vou para a alça seguinte e prendo com ponto baixo. Vou fazer todos eles. Já estou finalizando o 5º ponto picô com 3 correntes após aquele que eu fiz, né, o 6º ponto picô. Aqui do mesmo jeito, para passar para o próximo leque, após esse ponto baixo não faço corrente de espaço, só faço ponto baixo no espaço de uma corrente e vou na primeira alça das 8 que eu tenho no leque seguinte e faço ponto baixo e aqui começo a repetir 3 correntes para formar o ponto picô, mas eu vou mostrar para você como ficou então aqui o leque do canto. Olha só, entre um canto e outro eu tenho 3 pontos picô menor, um maior, novamente 3 pontos picô. No leque do canto eu tenho 5 pontos picô menores, um maior e novamente 5, olha, tá? E aí, se você fez tudo certinho nas voltas anteriores, aqui fica exatamente igual. E é só seguir repetindo agora por toda a volta. Eu vou fazer aqui no meu. Se você tiver alguma dúvida, deixa um comentário. E na hora de finalizar aqui, fazer o arremate, eu mostro para você exatamente como eu faço para ficar bem discreto aqui no meu tapete. Já estou chegando no final da volta, olha, fiz esses pontos picô por toda a volta. Aqui, olha, depois desse ponto baixo, se você não tem agulha de tapeceiro, finaliza com um ponto baixíssimo nesse ponto baixo que foi feito entre um leque e outro, né? Para começar a volta. Depois é só alongar esse fio, passar ele para o avesso da peça, amarrar bem e cortar as sobras. Como eu vou utilizar a agulha de tapeceiro, após o ponto baixo eu já vou alongar esse fio para cortar. Vou deixar uma sobra suficiente para eu conseguir amarrar ele bem aqui antes de cortar a sobra. Olha só. Vou tirar aqui esse fio, colocar a ponta de fio na agulha. E para esse acabamento ficar certinho, eu não faço então pegando no ponto baixo. Vou no próximo ponto baixo, olha, no primeiro, né? Não faço no primeiro. Vou no ponto baixo que foi feito na primeira alça, né? De 2 correntes, pegando então no pé do ponto picô. Assim, olha, pego os 2 fios no pé do ponto picô, porque assim o acabamento fica em cima desse ponto aqui. Vou passar dentro do último ponto baixo e vou passar em cima do primeiro ponto então, que foi feito entre um leque e outro, saindo com a agulha no avesso da peça. Assim eu consigo ajustar, olha, e o ponto fica exatamente igual a todos os outros, olha. Não dá para notar. Com o fio aqui no avesso da peça eu já tenho outra ponta de fio, então eu posso amarrar as 2 pontas juntas, não precisa nem conduzir ela aqui para esconder, basta amarrar bem antes de cortar a sobra. Aqui eu vou fazer 3 nós. O primeiro eu não aperto tanto, o segundo eu aperto mais ou menos, e o terceiro eu aperto para valer. Aqui eu vou cortar as sobras. E terminei então aqui o meu tapete. Deixa eu mostrar aqui para você como ficou o resultado, olha. Não precisa fazer nenhum tipo de tratamento nessa peça aqui depois que termina, tá? Eu recebi perguntas aí dizendo se eu faço algum tratamento no fio para trabalhar ou se eu faço algum tratamento na peça depois de pronta para usar. E não precisa, viu? Tenho aqui o tapete pronto, eu espero que você faça o seu. Se fizer, compartilhe nas redes sociais, diga que aprendeu aqui no canal Blog do Crochê, que eu vou ficar bem feliz. Um forte abraço e até o próximo passo a passo.